Feliz sábado a todos. Mais um sábado na presença de Deus. Dia de adoração. Dia de comemoração da criação. Dia de lembrarmos do nosso Criador. O anticristo está aparecendo, o espírito do anticristo está se espalhando, duas classes estão se formando e só uma pode ver o reino de Deus. Aqueles que negam a Cristo como Filho de Deus, esses não podem vê-lo e subir com ele. Pode até ver, mas não poderão subir. Portanto, o Filho de Deus é o Cristo, o Salvador, o Redentor, o Rei. Embora alguns não concordem. Não, ele é príncipe, ele não pode ser rei se ele é príncipe. Se a Bíblia diz, nós acreditamos. O Senhor dos Exércitos, o soberano, o Filho de Deus, rejeitou a Cristo em qualquer que seja os atributos que o Pai tenha, ou o nome que o Pai tenha, rejeitou Cristo, rejeitou o Filho de Deus. Se rejeitou o Filho de Deus, é o espírito do anticristo. Há quem diga que o Senhor não é rei, o Senhor não é Deus, o Senhor não é soberano. Mas há quem diga que Ele é tudo isso e muito mais, porque Ele é tudo em todos, naqueles que creem. Um trechozinho do vídeo da internet. Eu creio que era uma freira, porque pelo vestido dela, né? Aquela prata aqui. Falando que o Papa, eu não sei se era o Papa, se era o Francisco, dizendo que era o anticristo. Eu acho que não sei pelos comentários que já está surgindo lá dele na internet. Agora os homens gays que podem se casar com ele, certo? Que ele tem uma família. Acho que as pedras estão clamando. Como estão abrindo os olhos, né, da própria religião. Então quer dizer que o caminho está se estreitando. A palavra vai ser os que são mais revelados, né, os pessoas que não querem ver a verdade, ou o anticristo. Ele já está te mostrando sua cara já realmente. É como eu disse, né? As duas grandes classes estão se formando, embora estejam participantes aí de tudo quanto é igreja. São milhares delas no mundo. Só que as duas classes estão se formando, se tornando clara e visível aos olhos de todos. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor. O princípio e o fim. É isso que Ele é para nós. Diz o Senhor, é Ele que está dizendo, o soberano do universo, o Filho do Deus Altíssimo. O Senhor que está dizendo, o Senhor que é, o Senhor que era e o Senhor que há de vir. O Senhor de amanhã, o Senhor de hoje e o Senhor de ontem. Aquele que diz, eu sou. O que não faz diferença entre presente, passado e futuro. O Senhor do tempo, o Senhor sempre presente, o Senhor que apareceu a Moisés na sarça, é Ele que era, é Ele que é, e Ele continuará sendo, e é Ele que vai vir buscar o seu povo. E é dito a respeito do Senhor, o que era,
o que há de vir, Todo-Poderoso. Se há alguém que diga que ele não é todo-poderoso, problema desse alguém que pensa assim. Porque para nós, é a lei e o testemunho, se não falar dessa maneira, é porque não tem verdade. E nós estamos em busca da verdade, porque queremos ser libertos, e conhecendo a verdade seremos libertos. E Ele, esse Todo-Poderoso, o que há de vir, o Senhor é a verdade. Como a nossa base é a lei e o testemunho, por mais que alguns digam que esse que apareceu em Apocalipse capítulo 1 verso 8, vou voltar para vocês verem, não é o Cristo, está negando ele. Negar o Cristo como filho de Deus não é só dizer, olha, ele não é filho de Deus. Não é isso, vai mais além. Negar o Filho de Deus, que está aí em Apocalipse 1, versículo 8, é ter o espírito do anticristo. Porque fica bem claro quando vem agora os testemunhos. Meditação matinal para conhecê-lo, página 361. Olha o que diz. João estava exilado lá na ilha de Patmos, quando recebeu aquela visão de Apocalipse, e lá estava Apocalipse 1, versículo 8, falando do Deus, o Senhor Todo-Poderoso, que era e que há de vir. João, agora exilado lá naquela ilha, ouviu agora o que? Uma voz que ele dizia o quê? Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. É Apocalipse 1, verso 8 ou não é? Ao som da voz, eu sou o Alfa e o Ômega. Ao som daquela voz que dizia o Senhor, o Todo-Poderoso, que dizia que havia de vir, ao João ouvir o som daquela voz, tomado de assombro, caiu o quê? Por terra, como um morto. De quem era mesmo aquela voz, hein? Não era do Senhor Todo-Poderoso? E quem era ele então? Porque João caiu como morto por terra, não suportou a vista da glória divina. Mas João é levantado por uma mão e reconhece agora a voz. João reconheceu ou não reconheceu a voz? João agora reconhece a voz quando foi levantado pela mão divina, como tendo sido a de seu Senhor, que era o Senhor de João. Pode o mundo inteiro dizer que ali, Apocalipse 1, verso 8, não é Jesus Cristo. Para mim já é. Vamos ficar só nesse texto? Não, nós vamos analisar mais. É a lei e o testemunho, vamos comparar um texto com o outro. Então João agora reconhece aquela voz como tendo sido a de seu Senhor. Ele tinha ouvido muito bem a voz de seu Senhor. Ele conhecia muito bem aquela voz. Agora então fortalecido João. E agora, depois de fortalecido, agora suportou falar. Embora não tenha suportado ver aquela glória, suportou agora falar com o Senhor, que era o seu Senhor, que é o meu e que é o seu. Como é que vamos dizer que Apocalipse 1, verso 8 se refere a Jesus Cristo? É por isso que diz que a verdade ela é bem próxima, a mentira ela está bem próxima da verdade, porque é algo misturado, bem sutil, para que as pessoas não percebam. Aquela voz foi em tons claros.
deu para João perceber perfeitamente quem era aquela voz. Era uma voz conhecida por ele. Era uma voz distinta. Os tons eram claros, eram distintos aqueles tons. E essa voz falou com ele, dizendo: eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último. Ele agora se vira para ver quem falava com ele. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu sou aquele que era, que é e que há de vir, o Todo-Poderoso. João agora se vira e viu seu mestre. Com quem havia caminhado e conversado na Judéia, reconheceu a voz. Em cujo peito se apoiara. A mensagem de Apocalipse, capítulo 14, versículos 6 e 7. E continuando. O anjo voando pelo meio do céu, que tinha o evangelho eterno para pregar a todas as gentes, dizia com voz audível, em som claro e distinto, para que temessem a Deus e lhes desse glória, porque era aqui chegada a hora do seu juízo, e para que adorasse aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Essa mensagem há de soar na terra, e todos hão de ver o mestre de João, como também o seu mestre. O Senhor que há de vir, o Todo-Poderoso. Todos hão de receber força para poder entender, ouvir, entender e por fim ver aquela glória. Mas como mudou a sua aparência, né? A aparência de João, ou melhor, a aparência do mestre? Porque João tinha visto vestido com uma velha túnica roxa. E agora Jesus não estava mais com aquela túnica roxa. Jesus coroado de espinhos, uma coroa de espinhos, mas agora não estava mais com a coroa de espinhos. Como mudou a aparência, né? Agora o cabelo era branquinho, né? Olhos como de fogo, voz como voz de muitas águas. Vestido com a túnica roxa, agora ele está vestido com uma veste de brilho celeste e cingido com um cinto de ouro. Escrevendo sobre sua aparência, ele diz: a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã, brancos como a neve. A sua voz era como o som de muitas águas. Diz ele: eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. De Apocalipse 21, versículo 6. Também na salvação de cada alma. Então, na minha e na sua, ele é também o Alfa e o Ômega. E no plano da redenção, Cristo é o Alfa, Cristo é o Ômega. Ele é o primeiro e ele é o último. Se aceitamos a Cristo como Redentor, precisamos aceitá-lo como soberano. Como é que ele não é soberano? Como é que ele é Redentor e ele não é soberano? Há alguns que digam isso, mas a palavra lança a palavra deles por terra. Porque se eu digo que o nosso Senhor Jesus Cristo não é soberano, eu estou dizendo que ele não é o meu Salvador.
Porque se eu aceito que Cristo é o meu Redentor, então eu estou dizendo que Ele é o meu Salvador. E se eu digo que Ele não é o meu Redentor, por mais que eu fale da boca para fora, mas na realidade, eu não aceitando Ele como soberano, eu também estou agora incrédulo. Só porque Apocalipse 1, verso 8 diz o Todo-Poderoso? Agora, vamos dizer também que Ele não é Cristo e que Cristo não é soberano, porque é o Filho de Deus. É exatamente por ser o Filho de Deus que Ele é soberano. Se eu nego Ele como soberano, eu estou negando o Filho de Deus, e assim eu estou tendo o espírito do anticristo. E no plano da redenção, Cristo é o alfa e o ômega. Cristo é o primeiro e o derradeiro. Então nós temos que aceitar realmente Cristo como Redentor e como soberano. Não podemos ter certeza e perfeita confiança em Cristo como nosso Salvador, enquanto nós não reconhecermos Ele como nosso Rei. Ah, Jesus não pode ser o Rei. Ah, não? Então, você não está em condições de ver Jesus Cristo como teu Salvador ainda. É palavras claras? Os tons são claros e distintos ou não? Por que não enxergam? Será porque não querem enxergar mesmo? Muitos não estão querendo. Porque se nós quisermos ver, o Senhor nos dará o privilégio de vermos. Ah, mas como é que Ele pode ser o rei? Se Ele é o príncipe? Ah, mas como é que Ele pode ser pai? Se Ele é filho? É a mesma coisa de dizer, como é que Ele pode ser vítima? Se Ele é o sumo sacerdote. Então vem a pergunta, mas vem a resposta. Porque é o seguinte, não podemos ter certeza e perfeita confiança em Cristo como nosso Salvador, enquanto não reconhecermos como nosso Rei. E por que eu não reconheço Ele como meu Rei? Por quê? Porque eu não sinto. Estou falando para aqueles que estão na condição. Não é o nosso caso. Porque nós não sentimos a vivificante influência do Espírito de Deus em nossas vidas. Porque se sentisse, reconheceria Ele sim. Quando vos é apresentado o amor de Jesus e sua salvação, por que não sente a vivificante influência do Espírito Santo quando Cristo nos é apresentado? No princípio não era o Verbo? O Verbo não estava com Deus e o Verbo não era Deus? Por que não cremos? Porque o Espírito Santo, de repente, não está trabalhando na nossa vida. Porque se tiver, nós vamos reconhecer Ele como estando com Deus, como sendo Filho de Deus e como sendo Deus. Como sendo o alfa e o ômega na nossa salvação. Cristo era Deus. Era Deus essencialmente no mais alto sentido. Não tinha nenhum sentido em que o homem possa imaginar nenhum pensamento. Pode pensar da altura que quiser, na profundidade que desejar. Ele era Deus no mais alto sentido, de forma essencial. Ele estava com Deus, conforme João capítulo 1, versículo 1. Alguns dizem, não, esse texto foi adulterado. Eu não sei quem eles vão enganar, porque quem examina a Escritura, quem está de acordo com a lei e o testemunho, eles não vão enganar. Porque está aí os textos tão claros, o que a Bíblia diz, os testemunhos dizem a mesma coisa.
Estava ele com Deus desde toda a eternidade. Desde quando? Desde toda a eternidade. Alguém sabe medir a eternidade? Ele estava desde lá. Deus sobre todos, bendito para todo sempre. É isso que ele é para nós. Deus sobre mim e sobre você. É sobre todos. Mas tem uns que não aceitam ele ser Deus sobre eles. Problema deles. Mas os que creem nesse nome vão acreditar que ele é Deus bendito para todos sempre e Deus sobre eles. Ele estava no princípio com Deus, conforme está no versículo 2. Todas as coisas foram feitas por ele. Na verdade, se foram feitas todas as coisas por ele, ele é o Criador de todas as coisas. E sem ele, nada que foi feito existia, se não fosse ele. O soberano do universo, ele não estava só. Ah, não, mas aqui está se referindo ao Pai. Ok. O que é para nós conhecimento vai ser. Para nós, nosso filho vai ser revelado. O que não é, que não cabe a nós questioná-lo. Porque o soberano do universo não estava só em sua obra de beneficência. Tinha um companheiro, um cooperador. Não é à toa que João, no verso 1 está dizendo, no princípio era o verbo. No princípio o verbo estava com Deus. Então Deus tinha um companheiro chamado de verbo. Quando nós vamos entender isso, busque em Deus apenas aquilo que é para a revelação nossa. Só um companheiro que poderia apreciar os propósitos de Deus e participar da alegria de Deus e da felicidade aos seres que ele criou. Só tinha um. É desse que nós estamos falando hoje. Ah, mas está botando o Pai de lado? Quem disse? Botamos o Pai de lado se nós botarmos o Cristo que ele enviou. Quem tem o Cristo tem o Pai. Quem não tem o Cristo nega tanto um como o outro. Tem o espírito do anticristo. Quem faz assim, quem nega. O grande Criador convocou os exércitos celestiais para, na presença de todos os anjos, todos, sem exceção, conferir honra especial ao seu filho. Quem não fizesse isso, não fazia parte dele. E os anjos aceitaram. Vocês sabem os que não aceitaram o que aconteceu com eles. O filho ele estava sentado no trono com o pai. A multidão celestial de santos anjos reunidos estava lá em redor deles. Do pai e do filho. O pai fez saber a todos que seu filho deveria ser honrado e adorado. Quem assim não fizesse, o que aconteceu? Vocês sabem, com Lúcia e com a terça parte daquela sociedade celeste. O pai então fez saber que por sua própria decisão, Cristo, seu filho, devia ser considerado igual a ele. Ah, mas muitas vão se levantar, mas Cristo não é igual ao pai, não. Não é? E porque nós temos esse escrito, somos agora influenciados pelo Espírito de Deus a crer da forma como Deus está dizendo. Deus não chamou toda a corte angélica? Não disse que onde tivesse o seu filho era equivalente à sua própria presença? Que ele, seu filho, deveria ser considerado igual. Se ele é igual, igual. Não posso mudar. E ninguém pode. Igual. Ah, mas um filho não é igual ao pai. Bom, se a Bíblia e o Espírito Profecia está dizendo, eu vou questionar. Que nós temos muitas provas dizendo que é duas pessoas distintas. O pai é uma pessoa, o filho é outra pessoa. Isso aí nós já estamos mostrando aqui, desde João capítulo 1, versículo 1, vocês estão vendo. Mas também está dizendo que ele é igual ao pai. E agora? Ah, mas eu não acredito. Bom, problema seu que não acredita.
Assim que em qualquer lugar que estivesse presente seu filho, isto valeria pela sua própria presença. Aquele discípulo que estava com Jesus Cristo, ouvindo sempre a sua voz, que reconheceu lá na ilha de Pátmos, ele escreveu sobre isso, a história de Tomé e de Filipe. João capítulo 14, versículo 6, quando ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Do versículo 7 ao verso 9, vocês veem lá o questionamento: Senhor, mostra-nos o Pai, que nos basta. Jesus, já há tanto tempo estou com vocês e mostra-nos o Pai. Ali estava a presença do Pai. Onde estava ali a presença do seu Filho, era equivalente à presença do próprio Pai. Deus não tirou isso de Cristo, não. Ele veio se fazer homem, mas ele não deixou de ser Deus ao se tornar homem. Quando ele se fez homem, ele se fez totalmente homem, mas ele continuou totalmente divino. Isto valeria pela sua própria presença. E ali foi reconhecido pelos apóstolos. Cristo igual ao Pai em todos os aspectos. Em todos os aspectos. Cristo igual ao Pai. Ah, mas esse livro não é da irmã White, é do pastor Wagner. Agora eu quero saber se ele não está falando de acordo com o que nós acabamos de ver da irmã White. E nós vamos fazer comparações, inclusive com a Bíblia. Cristo é igual ao Pai em todos os aspectos, como Criador e Legislador. A Bíblia não diz que Jesus Cristo é Criador? Não diz que Ele é Legislador? Quem vai questionar agora o texto de Wagner? É a única força que há na expiação? Se eu quero que meus pecados sejam eliminados de minha vida, porque Cristo está no santuário celestial, fazendo expiação por meus pecados, e a força que existe nessa expiação é acreditar em Cristo, essa igualdade que Ele tem com o Pai em todos os aspectos, como Criador e Legislador, e que está lá diante de Deus para fazer com que eu volte ao estado original de antes, quando Adão foi feito. Se eu não acreditar assim, irmão, cadê a força que há na expiação para me purificar? Se lhe faltava um J de ser igual a Deus, não faltou nada. Tudo perfeitamente igual. Se lhe faltasse um J de ser igual a Deus, ele não poderia levar-nos a Deus. Para mim são tons claros e distintos. Assim como distinto e claro é o nosso Deus Criador e Legislador, nosso Senhor e nosso Rei. Paulo e os demais apóstolos pregaram a Cristo como Salvador. Paulo, eu e você devemos pregar a Cristo como Salvador e como Redentor. Mas se eu prego a Cristo como Salvador e Redentor, eu tenho que reconhecer que Ele é soberano. E eles demoraram, e nós também devemos demorar-nos nos atributos do Criador do mundo. Cristo é o Criador do mundo. Devemos demorar-nos nos atributos dele, como Paulo e os demais apóstolos demoraram. O supremo governador do universo é ele que é esse supremo governador do universo. Vale a pena exaltar a Cristo, porque exaltando a Cristo, estamos exaltando o supremo governador do universo. Só Ele, o Criador do homem, podia ser o seu Salvador. Ninguém, senão Ele. Ninguém, senão Cristo,
o nosso Criador, podia ser o nosso Salvador. Amém? Está claro ou está difícil a compreensão? A nossa linguagem deve ser clara e distinta também. Para todos que estiverem analisando os textos, possa comparar. Pode até negarem os textos, alguns textos, mas vai ficar claro e bem notório, óbvio, que estão negando a verdade. Porque o nosso Criador é Jesus Cristo. Há alguém que se levanta e diz assim: Jesus Cristo não é meu Criador. Problema teu. Meu ele é. Porque está escrito. Se outros pensam diferente, problema de cada um. Todos vão dar conta de sua vida diante de Deus. Ele é o autor do nosso ser. Foi ele que nos fez, então ele é o autor. Criou a estrutura humana. Nós somos assim porque ele nos criou. Sem ele, nós não seríamos assim. Sem ele não existia nada. Essa estrutura, devemos dar graças a ele. Fomos feitos à sua imagem e à sua semelhança. Todos devem estar cientes, conscientizados sobre a divindade de Cristo. Não devemos, nenhum de nós, ter dúvida sobre a divindade de Cristo. Alguns podem dizer assim: ah, mas divindade não é a mesma coisa que deidade. Cada qual pode escrever e falar e dar o seu conceito. Mas comparando texto com texto, nós vamos chegar à conclusão, o que significa essa divindade. Porque todos nós devemos estar cientes sobre essa divindade de Cristo. E o fato de que Ele é o Criador de todas as coisas. Só em Ele ser o meu Criador, teu Criador, o Criador de todas as coisas, irmãos, isso é motivo para você entender que Ele é Deus. Tiago White, esposo da irmã White, diz o seguinte: nós não simpatizamos com os unitarianos. Ah, então estava lá. Tiago White não era unitariano? Porque ele não tinha simpatia por unitariano. Mas por que a antipatia, ou a não simpatização aí pelos unitários? Porque os unitarianos negam a divindade de Cristo, irmão. Vocês podem observar hoje, nos nossos dias. Hoje, nos nossos dias. Se os que professam ser unitarianos, vê se eles acreditam em Cristo como Deus. Por que não acreditam nele como Deus? Porque exatamente estão negando a divindade dele. Alguns até tentam se esforçar para dizer que não nega, mas nega. Mas Tiago White, ele usa a expressão no plural: nós não simpatizamos. Então tinha mais alguém que não simpatizava, não era só ele, não. Mas eles não só não simpatizavam os unitarianos, eles também não simpatizavam os trinitarianos. Então, para lá. Tiago White não era trinitariano, porque ele não simpatizava os trinitarianos. Então, ele não era trinitariano. Mas também, pelo que ele diz, não simpatizamos os unitarianos, então ele não era nem unitariano e nem trinitariano. Ah, mas as autoridades eclesiásticas que representam o povo de Deus diz que ele era trinitariano. Será que vai ter base? Ah, mas pelo fato de ser a igreja de Deus, o pastor da igreja de Deus, é motivo de nós acreditar. Não é motivo de acreditar, não. Motivo de acreditar é no assim diz o Senhor. Se a jumenta de um homem qualquer disser o que está escrito, nós devemos acreditar na jumenta.
Mas se um pastor disser o que não está escrito, nós preferimos acreditar na jumenta. São expressões fortes, mas é a realidade. Porque se negar a divindade de Cristo, seja ele unitário, seja ele trinitário, seja ele quem for, nós também não simpatizamos. Porque acreditamos que ali Tiago Aires estava falando a verdade, de acordo com aquilo que nós temos examinado. Por que os trinitarianos não eram simpatizados? Porque os trinitarianos, os unitarianos não criam que Jesus Cristo era Deus, alegando que havia um só Deus. Então esse Deus era o Pai, não o Cristo. Aparentemente até eles têm seus argumentos fortes. E por que não os trinitarianos? Porque eles diziam que o Filho de Deus era o Pai eterno. E o Pai é um e o Filho é outro. Nós não podemos dizer que eu e o Pai somos um, é só um em pessoa. Não, são duas personagens. Isso nós devemos entender, para não ficarmos aí com o espírito do anticristo, né? Então eles dois são um em propósito, em caráter. Muito bem, mano. Um é o Filho de Deus Altíssimo. Tem a igualdade do Pai em todos os aspectos, como Criador, como Legislador. Ele é o Pai eterno. O Pai é o Pai eterno, mas o Filho é o Filho eterno. O filho de um Pai eterno é um Filho eterno. Só tem um que é assim, ele, Jesus Cristo. Os anjos são filhos, mas da forma como Cristo é filho, só tem ele. Deus é um com o Pai. Deus é um com o Pai. Ora, o Pai e Deus. Mas quem foi que disse que era um com o Pai? O Cristo. Ele se fez homem. Continua dizendo, eu e o Pai somos um. Mas Deus e Cristo são dois personagens distintos. São dois personagens distintos. E os trinitarianos não acreditavam, né, que o Pai e Cristo, eles eram não simpáticos a eles. Por quê? Porque eles acreditavam que um e o outro era a mesma pessoa mesmo. Ainda hoje se vê esse tipo de pregação. No dia da Irmã White já existia isso. E são dois personagens distintos. Agora tem um mistério da piedade envolvido aí. No plano da redenção foi elaborado o mundo entregue na mão de Cristo, para que ele salvasse o homem. Por isso que ele é o alfa e o ômega na salvação de cada alma. Você está dizendo que Deus é um com o Pai? E eu entendo que Cristo é um com o Pai, então eu entendo agora que esse Deus a qual se refere é o Filho de Deus. E agora, referente que Deus e o Cristo, o Filho de Deus, são dois personagens distintos, obrigado. Mas não fica dúvida de que ele é o Filho eterno de Deus, portanto é Deus. O Pai e o Filho têm ambos personalidades. O Pai é uma personalidade, o Filho é uma personalidade. São duas personalidades distintas. É bom que se frise bem isso, para não sermos considerados nem unitarianos e nem trinitarianos, mas que o Filho eterno é a imagem do Deus eterno. Cristo declarou, eu e o Pai somos um, em João 10:30. Todavia, foi o Filho de Deus que veio ao mundo em forma humana.
O Deus que se fez homem é o Filho eterno. É esse que veio ao mundo me salvar e te salvar, que deve ser honrado para que o Pai seja honrado nele. O Senhor Jesus Cristo, o Filho unigênito do Pai, é verdadeiramente Deus, no mais alto sentido, é verdadeiramente Deus na infinidade. Estava com Deus desde a eternidade, era Deus desde a eternidade, é Deus na infinidade, mas não na personalidade. Por quê? Agora está dizendo que ele não é Deus? Não, irmão, está dizendo que ele não é na personalidade, porque ele é uma personalidade, o seu Pai é outra personalidade. Está claro? Aí Deus está dizendo, ele é Deus só na infinidade, mas não é Deus, ele não é Deus na personalidade. Então ele não é Deus. Ele não está dizendo isso. Está dizendo, ele, quando disse eu e o Pai somos um, ele não estava anulando a personalidade individual dele, não. E de seu Pai, não. Seu Pai com uma individualidade pessoal e ele também com a sua. Mas, por ele ser filho do Deus eterno, ele era filho eterno e também Deus. É um erro perigoso. Que erro perigoso é esse? A doutrina que nega a divindade de Cristo. Não podemos simpatizar. Porque a doutrina que nega a divindade de Cristo diz que ele não é Deus. E Tiago White, que é o mesmo James White, em 1871 ele declarou: nós, da mesma forma, nós não simpatizamos a Trindade, nós não simpatizamos unitários, os unitarianos, ou os trinitarianos, nós também não negamos a divindade de Cristo. Entenderam? Nós que não simpatizamos, os unitarianos, e nem os trinitarianos, nós também não negamos, como eles fazem, a divindade de Cristo. Não negamos a divindade de Cristo, como fazem os unitarianos. Essa doutrina que nega a absoluta deidade de Cristo, eles estavam negando mesmo que Jesus era Deus. Mas ele agora diz o seguinte, através desse escrito é dito: essa doutrina que nega a absoluta deidade de Cristo, nega também a deidade do Pai. Alguém diz assim, mas só o Pai é Deus. E o Filho? Não, o Filho não é, porque só tem um Deus. Eles estão fazendo o que com isso? Negando a deidade absoluta de Cristo Jesus. Aí eles podem dizer, mas tu está tendo dois deuses. Ele disse para não ter outro Deus diante dele. Falta de conhecimento. Quem diz essa frase é o próprio Senhor Jesus Cristo, o legislador, aquele que criou todas as coisas. Então, negar a deidade do Pai é só negar a deidade do Filho. Nega a deidade do Filho e lança por terra a deidade do Pai. E o Pai o rejeitará. Porque quem não aceita o Filho também não vai ter o Pai. Aquele em sua absoluta divindade. Negar a absoluta deidade de Cristo é negar a absoluta deidade do Pai. Aquele em sua absoluta divindade, a sua absoluta deidade, era o Filho de Deus. Negar isso é negar o Filho de Deus. E negar o Filho de Deus são aqueles que têm o Espírito do Anticristo.
Só aquele que é um com Deus poderia dizer: tenho poder para dar a minha vida e tenho poder para retomá-la. Como é que é? É, só aquele que é um com Deus, só aquele que tem a absoluta deidade poderia dizer: tenho poder para dar a minha vida e tenho poder para retomá-la. Só Deus poderia dizer isso. E olha que não sou eu que estou falando não, irmão Ati. Deus é o único que tem vida em si mesmo. E Jesus disse da sua vida: disse, a minha vida não é emprestada, a minha vida não é derivada. Eu tenho poder para dar e tenho poder para retomá-la de volta. Em sua deidade, Cristo possuía o poder de quebrar as cadeias da morte. Ele era Deus, não deixou de ser Deus ao se tornar homem, morreu como homem, mas como Deus ele tinha poder para quebrar as cadeias da morte. A divindade de Cristo é a certeza de vida eterna para mim e para você como crente. O crente que não acredita na divindade de Cristo não pode ter certeza de vida eterna. Os espíritos, as pessoas, elas negam a divindade de Cristo. Não negam? A gente não percebe eles negando isso constantemente? Ah, Jesus não é Deus. Eles estão fazendo o quê? Esses espíritos estão fazendo o quê? Negando a divindade de Cristo. Aquele texto anterior, vocês viram que negam a absoluta deidade de Cristo. Ah, mas aqui não é Deus, mas e o outro que fala da deidade? Então os espíritos negam a divindade de Cristo. Alguém, ah, mas eu não nego a divindade de Cristo. Nega. Quando tu diz que ele não é Deus, tu está dizendo que ele não é Deus. Quando tu diz que ele não é Deus, é porque tu está dizendo que ele não tem divindade. Que ele não tem deidade. E colocam até mesmo o Criador, que é Cristo, no mesmo nível deles. Não é assim que estão fazendo? Faz de Cristo só humano, só o irmão mais velho. E os incautos vão ser enganados, porque eles apresentam o texto escrito. Eles só apenas deixam de apresentar outros, aqueles que não lhes interessa. Porque eles querem ver o Criador é no nível deles, querem ver o Criador é como criatura. E aí nega a sua divindade, nega a sua absoluta deidade. E com isso estão sendo usados pelo espírito do anticristo. Esses que estão negando o pai e o filho. Negam o pai por negar o filho. Isso são seres humanos. Imagine, aqueles anjos que foram expulsos com Lúcia são demônios que reconhecem a divindade de Cristo, mas os homens não querem reconhecer. Eles reconhecem. E os homens não reconhecem. O boi tem o seu dono. O jumento também tem. Mas o povo de Deus não reconhece a deidade de Cristo. Não reconhece a divindade. Os demônios eles não só reconhecem, como eles tremem diante do poder dele. E o homem parece que está aí andando de frente aí com o igual a eles.
Se os homens rejeitam o testemunho das Escrituras, que está dizendo que Cristo é Deus, se eles estão rejeitando as Escrituras, que são inspiradas por Deus, concernente à Escritura, à divindade de Cristo, é em vão. É em vão argumentar com esses. É em vão arguir com esses sobre este ponto que Cristo é Deus. Quando ele botar na cabeça que não é o seu argumento e o meu que vai convencê-lo, não. Aqui é o grande conflito, viu? Nenhum argumento, por mais conclusivo que seja, poderia convencer a esses e dizer para eles e confirmar que Jesus é Deus, que Ele tem sua divindade, sua deidade, mas eles não iriam acreditar. Porque unicamente quem pode convencer do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito de Deus. E se eles estão negando o Espírito de Deus, homem nenhum pode convencê-lo acerca desse ponto. A ordem é deixai-os, são cegos. Uma declaração a mais a respeito de Cristo como Criador é suficiente. Trata-se do testemunho do próprio Filho. Do próprio Filho. E Ele, como Criador, é suficiente esse testemunho a respeito dele. Essa declaração é tremenda. Ao causar a morte do soberano do céu. Quem foi que morreu aí? Ele é o que do céu? Como é que o homem se atreve a dizer que ele não é soberano? Ao causar a morte do soberano do céu, Satanás derrotou seus próprios propósitos. Sabe o que o líder religioso da Igreja Católica disse? O fracasso de Deus. Já viram ele falando isso? O fracasso de Deus. Quando ele morreu na cruz. Não, irmão. Fracasso de Satanás. Ele foi culpado de morrer lá. Como se Cristo tivesse fracassado quando morreu na cruz do Calvário. Ele nos deu vitória, irmão. Se não fosse isso, nós não teríamos essa vitória. E ali foi a própria derrota de Satanás. Os propósitos de Satanás foi eliminado totalmente ali. Então o homem do pecado, o filho da perdição, trataria de levantar-se contra Deus. Se levantaria contra tudo que se chama Deus. Inclusive esse homem é objeto de culto. Onde as nações iriam homenageá-lo. Mas foi ali onde Satanás derrotou seus próprios propósitos. A morte do Filho de Deus tornou inevitável a morte de Satanás. E tornou inevitável a morte de qualquer um que seguir os propósitos vencidos, derrotados de Satanás. A palavra do Filho devia ser obedecida tão prontamente como a palavra do Pai. Ela ainda hoje deve ser obedecida tão prontamente como a própria palavra do Pai. Nosso objetivo aqui nesta investigação, diz pastor Wagner, ele também escreveu acerca desse assunto, que o objetivo dele naquela investigação, que também é a nossa aqui, é estabelecer uma legítima posição de igualdade de Cristo com o Pai. É legítimo.
a fim de que o seu poder para redimir, que se faltasse um J de ser igual ao Pai, não poderia nos redimir desse pecado, não poderia nos levar a Ele. Então agora, a fim de que o seu poder para redimir possa ser mais bem apreciado. Agora sim, o poder de redimir que tem em Cristo Jesus, ao ser visto a sua igualdade com o Pai, na sua divindade, na sua deidade, agora pode ser bem apreciado, sem temor algum. Especialmente devia seu filho trabalhar em união com ele, o Pai, na projetada criação da terra e de cada ser vivente que devia existir sobre a terra. E agora o Pai entrega tudo na mão do Filho, por intermédio agora dessa palavra, que foi criada todas as coisas. Agora todos iam estar submissos a essa palavra, todos estariam submissos a Ele, a Deus e a sua palavra. E foi da vontade dele que a sua palavra viesse a essa terra como homem e morresse no lugar do homem. E agora todos agora devem honrar e glorificar o nome desse que morreu no lugar dele, no lugar de cada um. Cristo, o Verbo, é o único, olha só, Cristo, o Verbo, a palavra que estava com Deus, que era Deus. O único ser em todo o universo, não tinha nenhum outro que estava com o Pai. Era o único ser que estava com o Pai em todo o universo, que poderia entrar nos conselhos e propósitos de Deus. Então, teria que ser um que pudesse entrar em todos os conselhos e propósitos de Deus. Ele, unicamente igual ao Pai, poderia morrer no lugar daquele que ele criou. Por Cristo, o Pai efetuou a criação de todos os seres celestiais. Olha aí, ó, o Pai que criou todas as coisas, foi. O Pai criou. Por Cristo. Está querendo dizer o quê? Foi Cristo, a palavra do Pai, que criou. Então o próprio Pai, por sua palavra, criou tudo. Nenhuma contradição. O Filho levaria a cabo. Ou seja, o Filho iria criar a vontade e os propósitos de seu Pai. Mas nada faria por si mesmo. Não foi a palavra sozinho, não. O Pai, sua palavra. O Filho nada faria por si mesmo. A vontade do Pai seria realizada nele. Pela fé nós entendemos, diz o apóstolo Paulo, lá em Hebreus capítulo 11, versículo 3. Pela fé nós entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados. Os mundos foram criados, não tem só a terra, tem os mundos, não é só o mundo, os mundos. No princípio criou Deus nos céus. E a terra singular, mundos, céus, plural. E é pela fé que nós entendemos que todos esses mundos, do plural, inclusive a terra, pela palavra de Deus, foram criados. De maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Foi se falando e se foi acontecendo. O Pai foi falando e a palavra de seu Pai, que era o seu próprio Filho, foi dando a cabo a todas as coisas na sua criação. Porque nele foram criadas todas as coisas. O Pai criou nele, foi por intermédio dele que o Pai criou. Tudo que há no céu e na terra, seja as que se vê, as que não se vê,
visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam potestades, dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por Cristo e para Cristo. Por Ele e para Ele. Pelo Verbo e para o Verbo. Por Deus e para Deus. E, portanto, o Filho de Deus igual ao Pai em dignidade e em glória. Ele é digno. E contudo, revestido da humanidade. Esse que foi revestido da humanidade é que é digno de toda honra e de toda glória, porque ele é igual ao Pai em dignidade e em glória. Ele mesmo disse em Mateus 11, 27. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Todas. Todas as coisas. E ninguém conhece o Filho senão o Pai. Como é que levanta-se o homem pecador questionando a filiação do Deus eterno? E ninguém conhece o Pai senão o Filho a quem Ele quiser revelar. Se Ele está nos revelando hoje alguma coisa, honra e glória a Ele, porque Ele revela para quem Ele quer. Mas ninguém conhece o Pai senão o Filho. Ninguém conhece a Deus senão aquele a quem o Filho quiser revelar. O Pai conhece o Filho conhece o Pai. Ninguém mais senão aqueles que Ele quiser revelar, dentro das suas limitações. Porque Deus é ilimitado, Jesus Cristo é ilimitado, mas Ele nos revela dentro das nossas limitações. O que aconteceu foi que Ele, como a palavra, se fez carne, habitou entre os apóstolos, entre os discípulos, entre nós, entre o mundo aqui. E os apóstolos chegaram a ver a sua glória. E nós, pela fé, podemos estar cada dia vendo essa glória. E a terra inteira vai ser cheia dessa glória. Os apóstolos viram essa glória como a glória do unigênito, do Pai, cheio de graça, cheio de verdade. Sem dúvida, grande é esse mistério. Mistério da fé. Que mistério é esse? Nós temos que crer. É pela fé. Esse é o mistério da fé. Deus foi manifestado em carne. Deus foi manifestado aos homens e aos anjos. Na carne. Foi justificado no Espírito. E foi contemplado pelos anjos. Pregado entre as nações e crido no mundo e recebido acima lá na glória. E lá Ele está intercedendo por nós. Não há contradição em dizer que o Filho é coeterno com o Pai. Alguns não aceitam isso, né? Outro diz assim, o Pai, o Filho e o Espírito Santo são coeternos. A Bíblia, o Espírito Santo não fala a coeternidade de uma terceira pessoa, mas fala a coeternidade do Pai com o Filho. Aqui é os escritos do pioneiro chamado W. Prescott, ou Prescott. Ele aqui diz que não há contradição em dizer que o Filho é coeterno com o Pai. Por quê? Porque o Pai é eterno, o Filho também é eterno. Mas alguns há que diz que o Filho não é coeterno. Mas o Prescott está dizendo que não há contradição nenhuma em dizer que o Filho é coeterno com o Pai. E ainda assim, o Filho continua sendo unigênito do Pai. Não é por eu dizer que o Filho de Deus é coeterno que ele não é o Filho unigênito. Não. Ele é coeterno com o Pai e continua sendo o Filho unigênito. Não há contradição nisso. Eu concordo com o W. Prescott aí.
Ah, mas ele não é Deus, ele é o Filho de Deus. Ele não há contradição nenhuma. Se está dizendo que ele é o Filho de Deus, é exatamente por ele ser o Filho de Deus que eu me acho no direito e no dever de dizer que ele é Deus. E outra vez, quando introduz no mundo o primogênito, diz. Outra vez. Ele já tinha dito uma vez lá no céu. Agora introduz ele na terra. Agora outra vez é dito. E todos os homens de Deus o adoram. Não é só Deus que deve ser adorado, porque que o próprio Deus manda adorar o Filho dele. É claro que é porque ele é Deus. Não foi simplesmente quando Cristo estava compartilhando a glória do Pai perante o mundo que mereceria a homenagem. Deus disse aos seus anjos: adore meu Filho. Não foi simplesmente quando Cristo estava lá na glória que era para os anjos fazer isso, não. E nem nós devemos fazer isso somente, simplesmente por isso. Mesmo quando ele veio aqui a essa terra como um bebê, o Filho de Deus eterno, quando se fez homem, mesmo assim, como homem, todos os anjos de Deus receberam ordem para adorá-lo. Não foi só lá no céu, não. Outra vez ele disse aos anjos: continuam adorando. Eu estou dando uma interpretação diferente? Eu acho que é exatamente isso, né? Então, verdadeiramente, Cristo foi Deus, mesmo quando aqui entre os homens, diz que ele se fez homem e não deixou de ser Deus. Que mistério, né? Mas quando ele se fez homem, ele foi totalmente homem, não deixou de ser Deus. E mesmo quando homem, mesmo quando aqui entre os homens, que quando solicitado a revelar o Pai, pôde dizer: contempla-me. Mas Filipe, há tanto tempo estou convosco, e diz: mostra-nos o Pai. Contempla-me. Ele não deixou de ser Deus ao tornar-se homem. O humano não tomou o lugar do divino. O divino não tomou o lugar do humano. Esse aí é o mistério da piedade. Alguns querem saber dos mistérios, sendo que as coisas bem simples e claras fecham os ouvidos para saber. Mas a mente carnal resiste, a mente carnal não admite. Há uma resistência na mente carnal para admitir que Deus, na perfeição de sua santidade, veio até a humanidade, onde essa está em sua pecaminosidade. A mente carnal não admite isso. Você sabe que o mundo está cheio de mente carnal. E a mente carnal não admite isso. Que na perfeição da santidade de Deus veio até a humanidade, onde esta humanidade se encontra em sua pecaminosidade. O Filho de Deus veio voluntariamente. Foi voluntariamente. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Ah, foi o Pai que deu o Filho. Foi. Mas ele se voluntariou. Para realizar a obra da expiação. E se faltasse um J, de ser igual a Deus, essa expiação não seria suficiente. Não havia sobre ele julgo obrigatório. Ele se dispôs, livre, voluntário, não tinha nenhum julgo obrigatório sobre ele. Pois ele era independente
e acima de toda a lei. O único que está acima da lei é Deus, né? Sobre Cristo não tinha nenhum julgo de obrigatoriedade. Ele voluntariamente se propôs a realizar essa obra de expiação. Cristo veio ao nosso mundo para representar o caráter de Deus, tal como é representado em sua santa lei. E ele estava acima da lei. Pois a lei é uma transcrição de seu caráter. Quando ele diz ser de santo, ele está dizendo para nós buscarmos esse caráter dele. Caráter da lei. A lei é uma transcrição do seu caráter. Cristo era tanto a lei quanto o Evangelho. Como é que você vai entender que Cristo era a lei e Cristo era o Evangelho? O princípio era a palavra. Onde é que você vê a palavra aí? No Evangelho. Ele era a palavra, então ele era o Evangelho mesmo. Ele era a lei, então ele era a palavra mesmo. Porque a lei é a palavra. O Evangelho é a palavra. É a lei e é o testemunho. Se vocês não falarem de acordo com a palavra, não tem verdade em Deus. O Pai e o Filho têm ambos personalidade. Nós falamos aqui sobre isso. O Pai tem personalidade, ou seja, o Pai é uma pessoa. O Filho também tem personalidade, outra pessoa. Eu sou uma personalidade, você é outra personalidade. Devemos ser um no caráter, tudo de acordo com a lei. O Filho também um com o Pai no caráter, acima da lei ambos. Só quem não está acima da lei são as criaturas, mas o Criador está. A lei é o próprio caráter deles, do Pai e do Filho. Então o Pai e o Filho têm ambos personalidade. Cristo declarou: eu e o Pai somos um. João 10:30. Assim como eu e você podemos declarar que somos um, quando tivermos com o mesmo propósito, de acordo com a lei de Deus, o caráter de Deus. Eu e o Pai somos um. Todavia foi Cristo, o Filho de Deus, que morreu por mim, que veio a essa terra em forma de homem. O homem Jesus Cristo não era o Senhor Deus Todo-Poderoso. E agora? Acabamos de iniciar o sermão, o estudo, falando de Cristo como soberano, e de repente nós encontramos agora um texto, Maria, dizendo que o homem Jesus Cristo não era o Senhor Deus Todo-Poderoso. Não era mesmo. O homem Jesus Cristo não era o Deus Todo-Poderoso. Porém, ele não deixou de ser Deus para se tornar um homem. Por isso que contradiz a mente de muita pessoa. Não é a Bíblia que contradiz. Duas naturezas. Tudo bem. E uma distinta da outra. Né? Uma humana. Fala do humano, eles argumentam que o humano é humano. Humano e humano. Quando ele se fez homem, foi totalmente homem mesmo. Foi por metade, não. Foi totalmente homem. E uma não tomou o lugar da outra, né? Não tomou não o lugar da outra. Ele era Deus e era totalmente Deus. O que morreu foi o humano, não foi o divino. É aí onde há confusão na mente das pessoas. Mas há a possibilidade de ser revelado para nós com clareza, com distinção, a palavra da verdade, de qualquer outro tipo de palavra. O mais importante de tudo isso é que ele era divino, mas não usufruiu para fazer nada sobre ele mesmo, para livrar das coisas que aconteciam. Ele nunca se usou divino para isso. Isso aqui vocês estão entendendo porque que Tiago White agora diz assim: nós não simpatizamos os unitarianos e nós não simpatizamos os trinitarianos. Vocês entenderam agora o porquê dessa frase?
o homem Jesus Cristo não era o Senhor Deus Todo-Poderoso. E os trinitarianos, olha só, acreditavam em quê? Que eles eram a mesma pessoa. Não. O homem Jesus Cristo não era o Senhor Deus Todo-Poderoso. Os trinitarianos dizem o Pai, o Filho e o Espírito Santo é um só mesmo, é um. Só que é um no caráter, no propósito, nos ideais. Tá? Só que o Filho de Deus é o Filho do Deus eterno, é o Filho eterno. Esse Filho eterno, Filho do Deus eterno, se fez homem. Quando ele se fez homem, ele se fez da essência do homem, completamente homem. Mas ele não deixou de ser Deus. O Filho do Deus eterno também era da essência eterna de Deus. É porque ele era filho de uma humana e um pai divino. Então ele tinha duas essências. Ele é diferente de nós, porque nós só temos essência. Só humana. Ele não, ele é muito diferente. É para isso que ele veio. Na nossa imperfeição, se colocou para buscar cada um dos imperfeitos, para fazer nós nos tornarmos perfeitos. Mas se mesmo os humanos vai querer fazer a divisão. Se caso o Maranhense com o Cearense, ele vai querer dizer que foi as duas, né? O pai é cearense, minha mãe era maranhense, vai ter uma parte maranhense e cearense. O ser humano é assim, né? Então o homem Jesus Cristo não era do Senhor Deus Todo-Poderoso. Embora Cristo e o Pai sejam um. Continuava agora sendo o quê? Duas pessoas distintas. Alguns vê a gente a princípio pregando sobre isso, acham que a gente está pisando a questão. Não. Os trinitarianos sim estão pisando. Os unitarianos também estão pisando. Sua semelhança com o homem não é simplesmente na forma. Quando ele veio fazer homem, não foi só na forma humana. Ah, Jesus é um homem, pareceu um homem realmente. Não era só na forma não, irmãos. Não só na imagem, ou não só na representação. Não. Mas sim na natureza e na mesma substância. Natureza humana, substância humana. Olha como isso aqui é profundo. Cristo era Deus, se fez homem. E quando ele se fez homem, foi tão realmente homem, como era realmente Deus. Ah, ele era realmente Deus? Era. Passou a ser realmente homem? Sim. Mas ele deixou de ser realmente Deus para ser realmente homem? Não é assim não. Ele, para ser realmente homem, ele continuou realmente Deus. Ele não deixou de ser Deus ao se fazer realmente homem. Mas quando ele se fez realmente homem, ele era homem. E o homem não é Deus. Embora ele ainda recebeu, mesmo como homem nessa terra, a ordem para que os anjos o adorassem. E aquela semelhança com Deus não é uma imagem simplesmente ou representação, conforme não é com o homem, mas é realmente da mesma natureza de Deus e substância dele. Ele é a mesma natureza e substância do homem, mas é também a mesma natureza e substância de Deus. Assim ele é Deus, homem. Homem, Deus. É a escada que liga Deus ao homem. É a escada que liga o homem a Deus. É o Cristo Jesus, o Jesus Cristo. Entenderam? A escada subindo
e a escada descendo. Os anjos de Deus subia e descia. Descia, ligação de Deus com o homem. Subia, ligação do homem com Deus. Então aquela semelhança que ele tinha para com Deus não é simplesmente a imagem. Ah, mas ele é a imagem de Deus. Ele não é simplesmente a imagem de Deus. Forma de Deus. Representação de Deus. Alguns dizem assim, ele é só o representante. Não é só isso não, Deus. Ele é realmente da mesma natureza de Deus, da mesma substância de Deus. Por isso que ele é Deus. Tem muita fonte. Precisamos ter dúvida. Para que todos honrem o Filho como honra o Pai. Porque quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Como é que eu vou honrar o Filho? Se tu deixa de dar glória ao Filho, tu está deixando de dar glória ao Pai. Tu deixa de adorar o Filho, tu deixa de adorar o Pai. Simples assim. Qualquer desonra cometida para com o Filho está desonrando o próprio Pai. Foi aquele que o enviou e quis que fosse assim. E que ninguém, pois que honra a Cristo, atribua a Cristo menor honra do que se atribuísse ao Pai. Aquele que diz que honra a Cristo, não diga que Cristo merece menos honra do que ao Pai. Porque isso seria uma desonra ao próprio Pai. Acho que por isso aqui está escrito, né, que as pessoas perdidas. É por isso que está escrito que as pessoas perdidas é como um grão de areia no mar. Porque, meu amigo, a maioria das pessoas não vão aceitar essa doutrina aí. Nem sabe, e muitos vão saber e não vão aceitar. A maioria vai rejeitar mesmo. A maioria não aceita isso aí não. Você pregar, bate contra. Antes, todos, junto com os anjos, lá do céu, adoremos a Cristo. Vamos adorar e ciente que nós não estamos adorando sozinhos. Os anjos também o adoram. Adoremos a Ele. Não tendo temor de estar adorando e servindo a criatura. Não passemos nem por nossa cabeça isso. Antes tenhamos a certeza que Ele é o nosso Deus, nosso Criador. Não vamos temer de estar adorando e servindo a criatura em lugar do Criador. Porque Ele é Criador. E que ninguém imagine que exaltaríamos a Cristo às expensas do Pai. Algumas pessoas podem imaginar, eles estão dispensando o Pai. Ninguém imagine isso. E nem haveríamos de ignorar o Pai. Por quê? Isso não pode ser. Pois os interesses deles, os interesses do Pai é um. O do Filho é o mesmo interesse. Nós só podemos honrar o Pai quando nós honramos o Filho. Quem é o mentiroso? Senão aquele que nega que Jesus é o Cristo. Eles estão achando que não estão negando o Cristo. Talvez eu e você é que eles digam que está negando o Cristo, porque estão dizendo que Ele é Deus. Mas se você atentar bem o teor da mensagem, vocês vão observar que o mentiroso que está negando Cristo vai mais além do que nós imaginamos. Quem é então o mentiroso? Senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Quando eu digo que Jesus não tem a divindade ou não tem a sua deidade, eu estou negando que Ele é o Cristo, sim ou não? Então isso é mentiroso.
nega o pai e nega o filho. É a Bíblia que está dizendo, aí é João. Aquele mesmo de Apocalipse, capítulo 1, versículo 8. Aquele que escreveu lá na ilha de Patmos. Recebeu aquela visão. Então esse é considerado com o anticristo. Esse é o mesmo que nega o pai e que nega o filho. É o mesmo que nega o pai e o filho. Por quê, irmãos? Porque qualquer um que nega o filho também não tem o pai, ou seja, também nega o pai. Mas aquele que confessa o filho, ou aceita o filho, ou tem o filho, é que assim também tem o pai. Não está claro? Além das pessoas negar Cristo, quando surge uma pessoa para pregar como aquela pessoa que quer que não tem celular, ele passa o dia, quando ele está sendo condenado, deitado, ele ensina a ciência, ouvindo aquilo ali, negando a lei de Deus e negando as celulares. Aí enche o mundo do adulto daquela, aí é que eu não quero. Eu vou dizer, é a lei do mar mesmo. Então isso aqui nós já vimos, olha. Essa doutrina, que nega a absoluta deidade de Cristo, nega também a deidade do Pai. Então com isso é o quê? Mentiroso. Porque isso aí está negando o Pai e o Filho. Isso aí está negando que Jesus é o Cristo. Porque se introduziram alguns. Já antes estava escrito para este mesmo juízo. Homens ímpios, que convertem de solução a graça de Deus e negam a Deus. Negam quem? O Cristo. Negam a Deus, o único dominador e Senhor nosso. Quem? É para não ter nenhuma dúvida. Nosso Senhor Jesus Cristo. Negam a Deus, o Cristo, o Filho de Deus eterno. Então vamos concluir com esse texto de Cottrell. Deixa eu ver se é esse aqui ou se ele prolonga para frente. Não terminar com esse de Cottrell. É um dos pioneiros do tempo da irmã White. Não sei se o relógio está certo, eu espero que esteja. Pode ser objetado o seguinte. Pode ser que até alguns objetem esse. Se o pai e o filho são dois seres distintos, se o pai e o filho são dois seres distintos, ao adorar o filho e chamá-lo Deus, você não está quebrando o primeiro mandamento do decálogo? Alguns dizem isso mesmo. Inclusive diz que nós estamos quebrando o mandamento do decálogo. Porque lá está escrito, não terás outros deuses diante de mim. Aí por esse motivo diz que o Cristo não é Deus. Mas eles esquecem, quem disse aquelas palavras lá na sarça foi o Cristo. Então o próprio Cottrell diz que alguns podem objetar isso. Mas qual seria a sua resposta? Existe texto escrito para responder com maior clareza essa objeção? Esse tipo de pergunta? Existe isso. Existe. Quando eu chamo Jesus Cristo de Deus, eu estou no mais alto sentido dizendo que o Pai é Deus. Quando eu nego essa deidade absoluta de Cristo, eu estou negando a absoluta deidade do Pai também. Mas que o Senhor, nosso Deus, soberano do universo,
aquele que era, que é e que há de vir, o Todo-Poderoso, abra o nosso entendimento para essas verdades eternas, para esses últimos dias. Amém? Que Deus abençoe a todos. Vamos orar.